todos, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem nos fala é seu irmão em Cristo, irmão Júlio. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seus projetos, não desista da sua caminhada, prossiga para o alvo, é Jesus. Não desiste, fique na posição que Deus te colocou, porque a vitória está vindo em sua vida. O maior é aquele que te colocou, na onde você está, do que qualquer coisa. Se Ele colocou você aí, é que Ele tem um plano na sua vida. Deus colocou uma palavra em meu coração, meu irmão e minha irmã. A palavra está no livro de Mateus, capítulo 18. O livro de Mateus, nós sabemos que é um livro que leva o título do seu nome mesmo, Mateus. Mateus escreveu esse livro na data de 60 a 65 depois de Cristo. Um dos lugares-chave que vai falar do livro de Mateus é Belém, Jerusalém, Cafarnaum, Judeia. Esses são os lugares-chave do livro de Mateus. O livro de Mateus é um livro riquíssimo. É um livro considerado o sinótico. Mateus, Marcos e Lucas. Por que sinótico? Porque eles batem na mesma tecla, no mesmo assunto, porém de ângulo diferente. Mas eles falam os mesmos assuntos. E uma palavra que Deus colocou em meu coração está aqui no livro de Mateus 18, do 1 ao 6. Diz assim: os discípulos discutem quem queria ser o maior. Aí diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino do céu? É uma pergunta. E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos convertestes e não vos fizeste como menino, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino do céu. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas a qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhes fora que se lhes pendurasse ao pescoço um nó de azenha e submergissem à profundeza do mar. No capítulo 17, do versículo 22 e 23, que Jesus prediz a sua morte, queria ser entregue na mão dos filhos dos homens, mas aí daquele que o que ia fazer com ele, né? Queria ser entregue, o filho do homem ia ser entregue na mão dos filhos dos homens, e ele ia morrer, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Os discípulos ficou preocupados com isso, e no capítulo 18 de Mateus, do 1 ao 6, os discípulos eles começam a preocupar, quem seria o maior no reino do céu? Então Jesus ele pega uma criança, e diz que quem não se tornasse como uma criança não era digno de se tornar, não era digno de herdar o reino do céu. Porque uma criança, ela é pura, uma criança ela não guarda mágoa, uma criança tem o seu pai como porto seguro. E assim somos nós temos que ter Deus como nosso porto seguro. Então isso que eu estou falando está no livro de Mateus, capítulo 18, do 1 a versículo 6. Se você puder abrir a sua Bíblia e começar a ler, você vai ver que os discípulos estavam preocupados. E Jesus pega uma criança e diz que aquele que não se tornar como uma criança não seria digno do reino do céu. E também aquele que queria ser o maior, para Deus seria o menor. E o menor seria o maior. E Jesus Cristo ele nos dá esse exemplo, quando ele, como sendo o maior, e lavou os pés dos discípulos, para mostrar a humildade. Então, o Filho do Homem, ele veio para ser servido, mas também para servir, né? Para servir. Nós somos servos do Senhor. E o Senhor é aquele que manda, aquele que dá as ordens. A gente tem que andar na cartilha desse Senhor, que é Jesus Cristo, e não na nossa cartilha. Porque do nosso jeito não tem como dar certo, mas do jeito de Deus dá certo. Aqui, nesse texto que eu estou falando, está no livro de Mateus, capítulo 18, do 1 ao 6. Mas Deus é quem nos guarda. Nós devemos adorar esse Deus.
e glorificar Ele sempre. Pois lá em Apocalipse 1,6, o 5 fala que Ele nos comprou com preço de sangue. E 1,6 fala que Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória para todo sempre. Amém. Apocalipse 1,6 vai dizer que Jesus nos fez reis e sacerdotes para Deus. O que faz um sacerdote? Um sacerdote intercede, ele ora, ele clama pelos seus irmãos, e assim somos nós. Nós temos que orar 24 horas. Jesus Cristo hoje, ele está como sacerdócio ao lado do Pai, intercedendo por nós. Ainda fomos também chamados das trevas para a maravilhosa luz. Está lá em 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: mas vós sois geração eleita, sacerdócio santo, chamado das trevas para a luz, para anunciar as boas novas do Evangelho, as maravilhas. Então nós fomos chamados por Deus para anunciar a palavra de Deus. Lá em Efésios 1, versículo 13, vai dizer: todos quanto ouviu a palavra do Evangelho e tendo nela crido, foste selado com o selo do Espírito Santo. Oh, meu irmão, pregue a palavra, plante essa semente no coração das pessoas, plante com suas palavras, plante com seu silêncio, mas plante com seu exemplo, com suas atitudes. Deus, Ele é fiel na sua vida. Jesus te ama. Não desista da sua caminhada. Jesus, Ele é contigo. Aleluia, louvado seja Deus. Terceira colocação, temos um Pai que é Deus, justo, advogado. Jesus, lá em 1 João 2,1, vai falar: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não peques, mas se pecais, sabe que tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. O segredo, o justo. Esse advogado nunca perdeu uma causa. Ele lutou por mim, ele luta por você 24 horas. Para concluir essa pequena mensagem, para ficar em nossos corações, o segredo é descansar em Deus, saber que Ele sabe o que faz. Talvez você não está entendendo aonde você está indo, mas Deus já chegou aonde você vai chegar por você. Ele está cuidando da sua parte aí dentro de você, mas tem coisas que lá onde você ainda não chegou, Deus já chegou lá por você, Deus já chegou lá por mim. Deus, Ele é conosco, não desistimos. O nosso alvo é o céu. Aleluia. Lá em Atos 16:31 vai falar: e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Não desista, meu irmão. Essa é a palavra. Jesus te ama. Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe cada um. Um abraço.